Será que é importante tornar a sua rotina de vendas mais fácil no seu dia a dia? Se sim, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar uma questão simples, prática e eficiente para você melhorar a sua rotina de vendas. Olá, meu nome é Rafael Siqueira e eu sou coach, consultor especialista em vendas. Meu compromisso é te ajudar a vender cada vez mais. Sim, isso é possível, sim, não tem nenhuma fórmula mágica, inclusive já gravei vídeos falando sobre isso, e sim, você consegue, a partir de pequenas mudanças, mudar a sua rotina de vendas. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei se você já trabalhou em alguma empresa, alguma indústria, onde tem um setor de produção. E um setor de produção tem início, meio e fim, certo? Nesse setor de produção lá, na primeira etapa tem que ser feito isso, é colocado tal material, depois passa para tal pessoa que faz tal função, assim até chegar no final com um produto pronto. Agora, numa fábrica, numa indústria, enfim, numa empresa onde tem que ser produzidos produtos, se segue um passo a passo e se segue um padrão. Agora, quando nós falamos de vendas e nós vamos numa empresa e tem lá 10 vendedores, e eu sei porque eu faço muito isso nas minhas consultorias, nos meus processos de coaching dentro das empresas, quando eu vou lá, eu vejo lá 10 vendedores, só que cada um trabalhando de uma forma. No setor de produção, não, tá todo mundo seguindo um passo a passo, seguindo uma metodologia, mas um processo, né? Mas no setor de vendas, não, cada um faz a forma que acha melhor. E aí nós vamos ver o quê? Que a empresa nem sempre está batendo as metas, não tem uma certa congruência, ou seja, um certo alinhamento dos resultados, uma consistência. Por quê? Porque cada um está fazendo de uma forma. Então, se você quer melhorar as suas vendas, melhorar a sua rotina, você tem que ter um processo que você siga do início ao fim, como qualquer outro setor bem sucedido na empresa. Ou seja, um modelo de prospecção, um modelo de relacionamento, um modelo de atendimento na hora que é feito o atendimento dentro da empresa. Você tem que ter um modelo de pós-venda. Isso tem que ser escrito passo a passo, ou seja, passo 1, passo 2, passo 3, eu faço assim, assim, assim. Você tem que ter esse passo a passo bem desenhado, por quê? Porque no momento que você tem isso, você sabe o que fazer. Qual é o maior erro dos vendedores? Chega na segunda-feira de manhã e eles ficam pensando o que eu tenho que fazer para gerar as vendas que eu preciso essa semana. Você tem que ter um processo de venda. Se você tiver esse processo bem desenhado, você vai conseguir gerar o resultado de vendas que você quer. Por exemplo, você tem que ter assim, bom, toda segunda-feira de manhã, o meu processo vai ser fazer uma lista com 20 clientes potenciais, onde eu vou pesquisar isso em tal site, na associação tal ou em tal local. Vou fazer essa pesquisa, vou separar 20 empresas que eu quero buscar esse resultado, que eu quero fazer uma abordagem com eles. E a partir disso, na segunda-feira à tarde, eu faço o agendamento com essas empresas e no decorrer da semana eu vou visitando essas empresas e vou fazendo follow-up, o acompanhamento das empresas que eu visitei na semana anterior. Então, passo 1, segunda-feira de manhã, fazer o levantamento das empresas. Passo 2, segunda-feira à tarde, agendamento. Passo 3, fazer a visita, realizar a visita nas empresas agendadas. Passo 4, fazer um follow-up, um acompanhamento das empresas que eu visitei na semana anterior. Pronto! Toda segunda-feira vai ser essa rotina. Você fazendo isso, tendo esse processo bem feito, bem realizado, você sabe exatamente o que tem que fazer e não precisa ficar pensando como eu vou gerar novas vendas essa semana. Se você tem um método, fica muito mais fácil para você gerar o resultado que você deseja. Agora tem um detalhe, se você não tem esse método, todo dia você acorda pensando como eu vou fazer para vender, o que eu tenho que fazer para vender. E esse é um grande erro, você tem que otimizar o seu resultado, mas para isso tem que ter um processo. Aí vem a parte da otimização. Por exemplo, poxa, dessas 20 empresas que eu selecionei na segunda-feira de manhã, eu consegui agendar só 2. Ou seja, o que eu tenho que fazer nessa etapa do processo para melhorar o meu resultado? Bom, tem que trocar o site de pesquisa, tem que pesquisar de outra forma. Legal. Pô, segunda-feira de tarde eu consegui agendar só 4 visitas, eu tinha ali 20 contatos de empresas bem selecionadas. Então, o que eu tenho que melhorar nessa etapa do meu processo? Quando você tem um processo definido, você consegue ver exatamente em qual ponto do processo você tem que melhorar. Vendas é uma ciência como qualquer outra área da empresa. Tem um processo, tem um passo a passo. Ela tem que ser tratada assim, tem que ter um método. Eu não estou falando da questão de atendimento especificamente, ok? Porque sim, no atendimento também nós temos que ter um passo a passo. Por exemplo, quando eu chego no cliente, qual é a primeira coisa que eu tenho que falar? Depois que eu faço a minha abordagem, que eu cheguei na frente do cliente,
Qual é a frase que eu tenho que falar para abrir a conversa com ele? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Na parte do diagnóstico, quais são as perguntas? Na parte da chave de inversão, por exemplo, quando eu vou apresentar meu produto, quais são os comentários que eu tenho que fazer? Tem que ter esse processo desenhado. Quanto mais desenhado e mais esmiuçado isso, maiores e melhores serão os resultados. A melhor forma de fazer isso é na prática. Como você vai ir para a prática agora? Faça um passo a passo. Como você tem que fazer desde o momento para encontrar o cliente até o momento que acontece a venda. Use o passo a passo como está aparecendo para você agora no vídeo. Esse passo a passo ele dizendo o que tem que ser feito em cada etapa da venda, se acontece isso que eu tenho que fazer, se acontece tal coisa, qual é a ação, ok? Você tem um exemplo bem claro aí que eu estou te mostrando agora. Faça isso e aplique na sua rotina. Se você não fizer isso, você vai estar à mercê do que tem que acontecer naquele dia e não é você que está no controle das ações. Fazendo isso, o seu resultado vai ser X. Então você sabe que sempre que fizer isso, vai ter aquele resultado. O que você precisa? Seguir esse processo consistentemente e aí os seus resultados vão aumentar. Por que isso é tão importante? Porque daqui a pouco se tem outra pessoa na empresa que entrou no teu setor, vai trabalhar com vendas também, você pode passar o mesmo passo a passo para ela que muito provavelmente o resultado vai ser bem similar desde que a pessoa siga. Assim nós temos um setor de vendas bem consistente e os resultados são muito legais. Se você é um vendedor que está assistindo esse vídeo agora, um representante, faça o seu processo e leve como sugestão na próxima reunião de vendas. Mostre esse vídeo aqui na reunião de vendas para o seu diretor, para o seu gerente, enfim, daqui a pouco vai ajudar a equipe. Se você é um gestor, leve essa ideia para a sua equipe e monte junto com eles esse passo a passo para vocês aplicarem na rotina de vendas de vocês. O mais importante é o quê? Desenhar o processo e todo mundo siga o mesmo processo, porque daí o resultado do setor vai ser linear e todo mundo tem as mesmas chances de aumentarem e melhorarem os seus resultados. Uma dica extra aqui, sempre tem um vendedor que se destaca muito, né? Então, de repente, o processo pode ser baseado no método que esse vendedor usa. Se você é o gestor, se você tem um colega que vende mais do que você, peça para acompanhar ele 2, 3 dias para você ver o processo que ele use, documente isso e comece a seguir esse passo a passo. Todas essas dicas são importantes apenas se você colocar em prática. Se você apenas ver o vídeo e não entrar em ação, não vai ter resultado nenhum. Mas se você é das pessoas que querem entrar em ação e aumentar os resultados, vou te convidar também para ler o meu livro, O Mito do Vendedor, Coaching de Vendas. Aqui eu tenho dicas práticas num livro onde eu mostro passo a passo com várias atividades para você preencher, realizar e aumentar o seu resultado e a sua eficiência em vendas. Técnicas de hipnose, de PNL, de coaching, para você praticar e aplicar imediatamente nas suas rotinas de vendas. E se você, é claro, quer aumentar ainda mais estudando outras áreas das vendas dos seus resultados, entra lá na minha escola de vendas. Tanto o livro quanto a minha escola de vendas você consegue ter acesso no meu site, rafaelsiqueira.com.br. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para sempre receber a notificação quando eu coloco um vídeo novo, assim você está sempre atualizado. E é claro, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, deixe na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.